Ela disse que era tudo ou nada. Hoje, minha empresa fatura 60 milhões por mês e aquela gerente perdeu tudo. Se você é novo no canal e gosta de histórias, já inscreva-se, deixe seu like e ative as notificações. Meu nome é Milton, tenho 49 anos, sou casado e pai de 3 filhos. Moro numa cidade pequena do interior do Paraná. Por muito tempo, meu maior sonho foi ter uma empresa sólida, algo meu, que deixasse uma marca no mundo. Cresci numa família humilde, meus pais sempre foram trabalhadores, mas nunca tiveram negócios próprios. Meu pai era pedreiro, minha mãe costurava para fora. Desde criança, eu observava o esforço deles para manter tudo funcionando. Desde jovem, admirava quem construía algo do zero. Eu queria isso para mim. Sonhava em poder um dia oferecer empregos e ter estabilidade. E acima de tudo, sonhava em dar uma vida melhor para minha esposa e para os meus filhos, algo que meus pais nunca puderam me oferecer, mas que me ensinaram a correr atrás. Até os 40 anos, minha vida foi um constante recomeço, empregos de curta duração, tentativas frustradas de abrir negócio, alguns quase deram certo, outros foram puro aprendizado. Já fui vendedor ambulante, representante comercial, abri uma pequena gráfica, tentei uma empresa de reciclagem. Quebrei. Recomecei. Abri uma loja de autopeças que durou só 11 meses. Depois, tentei revender roupas em feiras, viajei com mochila nas costas, vendendo de cidade em cidade. Aprendi sobre impostos, prazos, controle de estoque, tudo na prática. E aprendi também sobre calote. Tive clientes que faziam encomendas grandes, que pediam sob medida, prometiam pagar na entrega e depois desapareciam. Outros recebiam a mercadoria e simplesmente diziam que não tinham como pagar, me deixavam sem saída, porque eu não tinha estrutura jurídica nem dinheiro para entrar com a ação. Uma vez entreguei uma encomenda de uniformes para uma escola particular da região e esperei 2 meses por um pagamento que nunca veio. Outro caso foi uma gráfica que me pediu 5.000 panfletos coloridos, pagou a entrada e nunca mais atendeu o telefone. Mas uma coisa posso dizer, nunca fiquei devendo. Nunca deixei de honrar um compromisso, mesmo quando parecia impossível. Quando as contas apertavam, eu vendia o carro, buscava serviço extra, trabalhava até tarde, mas sempre pagava até o último centavo. Lealdade ao compromisso era meu único capital. Lá por 2016, com diploma em administração na mão, uma bagagem enorme de viagens, estudos e experiência de chão de fábrica, percebi um nicho industrial ainda pouco explorado na minha região. Concluir esse curso, aliás, foi uma das maiores conquistas da minha vida. Eu fiz faculdade à distância, EAD, conciliando com a rotina intensa de trabalho e as responsabilidades de ser pai de 3 filhos. Durante a semana, eu mal conseguia estudar direito, passava o dia trabalhando e à noite resolvendo pendências da empresa, ajudando com as tarefas de casa e dando atenção à minha esposa e aos pequenos. Às vezes, ajudava as crianças com os deveres da escola, enquanto ouvia videoaulas com um fone no ouvido. Então, me organizei para estudar aos fins de semana. Aos sábados, eu acordava cedo, imprimia o material, fazia anotações, assistia às videoaulas enquanto lavava a louça ou fazia o almoço da família. Aos domingos, reservava a tarde inteira para estudar teoria e fazer os trabalhos que tinham prazo de entrega. Minha esposa sempre me apoiou muito, cuidando das crianças nesse tempo, mesmo cansada também. Quando precisava fazer provas presenciais, viajava até a cidade vizinha, enfrentando 1h30 de estrada de ida e volta, tudo por conta própria. Já me aconteceu de sair de uma entrega pesada e chegar no polo suado, atrasado, mas nunca faltei. Cada ponto daquela faculdade foi conquistado com suor, e também com o apoio silencioso e constante da minha família. Eles foram meu combustível. E foi com esse conhecimento, com base nos estudos, que percebi a oportunidade. Era uma demanda específica, algo que vinha crescendo aos poucos e que ninguém ali na cidade parecia notar. Eu sabia como funcionava, quem seriam os clientes, onde conseguir matéria-prima e como escoar os produtos. Já tinha mapeado possíveis contratos com distribuidoras, alinhado prazos com fornecedores e calculado até o impacto tributário de cada tipo de regime fiscal. O plano estava pronto. Tinha fornecedores engatilhados, planilhas de custo,
previsão de retorno mês a mês para os 2 primeiros anos, cronograma de implantação e até um plano de contingência caso houvesse atraso em alguma entrega. Sabia os melhores modais logísticos, já tinha estudado até rotas e custos com pedágio, e mantinha um caderno onde anotava todos os detalhes que poderiam fazer diferença no dia a dia da produção e distribuição. Tudo encaixado. E mesmo com todo esse preparo técnico, toda essa organização estratégica, o que me dava mais certeza era o apoio que eu tinha em casa. Minha esposa, sempre ao meu lado, era quem cuidava de tudo quando eu precisava sair, e os meus filhos, mesmo pequenos, vibravam com a ideia de que o pai teria uma empresa de grande porte. O mais velho chegou a desenhar o nome da empresa com lápis de cor e colou na geladeira. Aquilo me dava força. Só faltava o investimento inicial. Fui até o banco onde era cliente havia mais de 20 anos. Desde a juventude, todas as minhas contas passavam por ali. Salário, contas pessoais, débito automático, cartão, previdência privada. Eu já tinha aberto a conta da empresa alguns meses antes, justamente para começar a construir um relacionamento institucional, movimentar valores, demonstrar a estrutura. Antes mesmo de ir ao banco pedir o crédito, eu fiz todo o processo formal de atualização cadastral. Fui até o cartório da cidade para registrar uma nova versão do contrato social da empresa, com as alterações mais recentes sobre o capital social, a atividade principal e a composição societária. Isso teve um custo considerável. Paguei mais de R$ 400 em taxas cartorárias, fora os custos de deslocamento e impressão de vias autenticadas para apresentar ao banco. Também regularizei toda a documentação junto à Receita Federal e à Prefeitura, emitindo os alvarás atualizados e a certidão negativa de débitos. Tudo isso porque no site do banco dizia que havia uma linha de crédito específica para empreendedores, e que a análise seria facilitada com documentação completa e atualizada. Quando vi que o prazo médio de liberação era de até 5 dias úteis, me animei. Juntei todos os documentos em uma pasta e fui direto falar com a gerente de contas empresariais, a Neide. Ela me atendeu bem, me reconheceu, elogiou minha persistência, pegou os documentos, conferiu um por um com calma e disse que tudo estava em ordem. Pediu para eu aguardar a análise e prometeu uma resposta para o dia seguinte. Naquele momento, meu coração se encheu de esperança. Eu tinha feito tudo certo até ali, organizei a empresa, investi tempo e dinheiro na regularização de documentos, corri atrás de certidões, atualizei contrato social, paguei taxas no cartório, refiz o plano de negócios com base no que aprendi na faculdade. Eu não estava pedindo favor. Era uma operação com garantias reais, pensada nos mínimos detalhes. E aquela conversa com a Neide, com toda a cordialidade, me deu a impressão de que agora finalmente ia acontecer. Passei a tarde daquele dia fazendo contas, revisando projeções, pensando nos próximos passos. Me imaginei assinando o contrato, contratando os primeiros funcionários, vendo as máquinas chegando no galpão que eu tanto batalhei para preparar. Quando contei para minha esposa que a gerente elogiou minha organização e disse que no dia seguinte teria uma resposta, ela me abraçou forte. Meus filhos começaram a perguntar quando poderiam visitar a fábrica do papai. Dormi pouco naquela noite, a cabeça cheia de planos e uma ansiedade que misturava medo e empolgação. O valor que eu precisava era R$3,5 milhões, suficiente para comprar as máquinas, estruturar o galpão, garantir estoque inicial e começar a produção com força. Eu estava pronto. A empresa estava pronta. Minha família estava pronta. Só faltava o banco dizer sim. No dia seguinte, voltei lá. Estava ansioso, mas com um sentimento de confiança. Entrei na agência acreditando que aquele seria o dia que mudaria a minha vida. Levei até uma pasta com documentos extras, por precaução. Neide me recebeu com um sorriso meio sem graça, visivelmente desconfortável. Pedi uma água, sentei à mesa, e então ela soltou a bomba, disse que a análise havia aprovado a operação, mas que havia uma condição. Ela não poderia liberar o crédito se eu não contratasse, junto, um seguro de vida e um consórcio para a compra de imóvel no valor de R$600 mil. Eu congelei por alguns segundos. Achei que tinha entendido errado, pedi para repetir com calma, achando que talvez tivesse confundido algum termo técnico. Mas não. Ela repetiu exatamente com as mesmas palavras. Era aquilo mesmo.
Senti uma mistura de raiva, frustração e incredulidade. Eu tinha feito tudo certo, absolutamente tudo o que pediram, tudo o que o site do banco recomendava. Havia entregue a documentação completa, atualizado o contrato social com firma reconhecida, pagado taxas em cartório que tiraram parte do que eu tinha guardado, organizado planilhas de viabilidade, montado projeções, comprovado movimentações, e até levado documentos extras, tudo pensando em não deixar margem para dúvidas. Mobilizei minha família inteira num projeto que agora parecia desmoronar diante de uma condição absurda e completamente desvinculada da operação real. E ela ainda dizia aquilo como se fosse algo trivial. Um seguro e um consórcio. Como se fosse caneta e agenda de brinde. Como se não estivessem exigindo dois contratos totalmente desconexos com a necessidade da empresa, apenas para preencher metas de produtos. O seguro custava mais de R$ 800 por mês, um valor que poderia bancar a alimentação de uma família por um mês inteiro, e o consórcio tinha parcelas que beiravam o absurdo, sendo voltado para um imóvel que eu nem queria. Já tinha minha casa, já tinha meu galpão. Não fazia sentido nenhum. E mesmo com garantias reais, documentação impecável, conta ativa há mais de 2 décadas, ela dizia que sem isso, não havia como liberar o crédito. Era como se a lógica tivesse sido arrancada da equação. Como se o cliente tivesse deixado de ser prioridade e o único objetivo fosse cumprir as metas da agência. Aquilo não era atendimento bancário, era extorsão com um sorriso no rosto. Tentei argumentar. Disse que aquilo era venda casada, que a operação já estava aprovada tecnicamente, que eu só precisava do crédito, não dos produtos. Ela disse que eram diretrizes da gerência. Então pedi para falar com alguém acima. Depois de 20 minutos de espera, fui chamado pela gerente geral, a Márcia. Ela surgiu na porta da sala com uma expressão impassível, como quem já tinha uma decisão tomada antes mesmo de me escutar. Era uma mulher fria, postura rígida, olhar altivo e sem qualquer resquício de empatia. Me chamou com um aceno seco e, assim que me sentei, mal me cumprimentou. Comecei a explicar a situação. Falei da aprovação, da exigência absurda de produtos que não tinham nada a ver com minha necessidade empresarial. Ela interrompeu no meio da frase. Disse, com voz firme, que operações altas exigiam reciprocidades, que o banco precisava bater metas e que ela, como gerente geral, não permitiria liberar nenhum valor significativo sem que o cliente contribuísse com mais do que o simples contrato de crédito. O banco não vive só de juros, disse ela. Quando tentei argumentar, dizendo que aquilo era uma forma de venda casada, ela sorriu com desdém. Disse que eu podia chamar quem eu quisesse, mas que, mesmo que outro gerente aceitasse liberar, ela mesma barraria. Disse com todas as letras, se o senhor tentar pela regional ou pela plataforma digital, saiba que eu mesma cuido das liberações acima desse valor, e não passa sem meu aval, e então soltou, com a frieza de quem não se importa, ou o senhor leva tudo, ou não leva nada. Finalizou com um sorriso sutil, quase sarcástico, como se estivesse vitoriosa por ter me dobrado, como se minha indignação fosse apenas parte de mais uma terça-feira qualquer para ela. Saí dali revoltado. Senti como se todos os anos de lealdade ao banco não tivessem valor nenhum. Lembrei do Roberto, gerente antigo, que sempre me recebia com café, perguntava dos filhos e até se ofereceu certa vez para renegociar um limite quando passei por uma das minhas piores fases. Naquela época, eu tinha perdido um contrato importante, estava com o aluguel do galpão atrasado, o carro enguiçado e 2 dos meus filhos doentes. Ainda assim, fui ao banco com vergonha, mas Roberto me tratou com respeito e humanidade. Da Thaís, que me ligava no aniversário, que se lembrava dos nomes dos meus filhos, que sabia quando um boleto era indevido e ligava antes que virasse problema. Aquilo ali era outra era. Uma época em que o cliente era tratado como pessoa, não como alvo. Agora, tudo tinha mudado. Eu era só uma meta. Um número. Um CPF associado a uma oportunidade de bater comissão. O mesmo banco que me viu crescer, tropeçar e levantar, agora me tratava como descartável. E isso doía mais do que o crédito negado. Fiz uma reclamação formal na ouvidoria do banco, por telefone. Relatei tudo com detalhes, a chantagem, o abuso, a prática de venda casada. 2 dias depois,
recebo uma ligação. Era a Márcia. Pensei que fosse um retorno da ouvidoria, uma tentativa de corrigir. Mas não. Era ela me ligando para dizer, em tom de deboche, que a ouvidoria não adiantava nada. Que tudo ia parar na caixa de entrada dela. Que eu podia espernear, reclamar, mas sem seguro e consórcio, não teria crédito. Riu no final da ligação. Ri também. De nervoso. No mesmo dia, recebo a resposta da ouvidoria: cliente desistiu da operação. Mentira descarada. Liguei de novo, indignado. A ligação durou vários minutos. Reforcei tudo, com detalhes. Pedi que escutassem as ligações feitas anteriormente, que lessem o histórico, que avaliassem com imparcialidade. O atendente foi gentil, ouviu tudo com atenção, demonstrou empatia, mas ao final confessou que não podia prometer nada. Disse que o que poderia fazer era reenviar a contestação com minhas observações. Enquanto falava, eu andava de um lado para o outro na sala de casa, tentando manter a calma. Me lembrei da ligação que recebi da Márcia, 2 dias antes, quando ela riu da minha reclamação e disse que tudo caía na caixa de entrada dela. Aquilo ecoava na minha cabeça. E me arrependi profundamente de não ter gravado aquela ligação. Mas a verdade é que eu nunca tinha passado por uma situação assim. Nunca imaginei que um gerente de banco pudesse agir daquela forma. Sempre confiei nas instituições. Nunca me passou pela cabeça que eu teria que me proteger justamente de quem deveria me atender com profissionalismo. Aquela ligação tinha sido uma das maiores provas de má-fé que já presenciei, e o fato de não ter como provar aquilo me deixava com uma sensação de impotência difícil de descrever. No fundo, eu sabia que nada mudaria. 4 dias depois, comecei a receber mensagens de Márcia pelo WhatsApp. No início, as mensagens eram formais, escritas com a frieza de quem finge seguir um protocolo. Boa tarde, Sr. Milton. Gostaria de confirmar o pagamento da primeira parcela do consórcio para finalizarmos a liberação do crédito, mas à medida que eu não respondia, o tom mudava. Vieram mensagens a cada hora, depois a cada meia hora, e por fim, de 10 em 10 minutos. Eram mensagens quase desesperadas, como se eu estivesse devendo algo. Ela repetia insistentemente que só faltava isso para o crédito ser liberado, como se o consórcio fosse parte natural da operação e não uma imposição arbitrária. Começou a mandar print de tela, boleto gerado, até um cronograma com datas futuras das parcelas. Tudo sem que eu tivesse pedido nada. A cada nova notificação, eu ficava mais incrédulo. Aquilo ultrapassava o limite do razoável. Eu me sentia coagido, pressionado, sufocado. Aquela cobrança por algo que eu não solicitei era um completo absurdo, e ainda assim, ela se comportava como se estivesse me fazendo um favor. Em um momento, ela chegou a dizer que se eu não pagasse logo, poderia perder a aprovação, como se quisesse criar um senso de urgência artificial, uma ameaça disfarçada. Eu ignorei por mais um tempo, mas aquilo começou a me afetar. Minha esposa percebeu que eu estava diferente, meus filhos notaram que eu estava mais calado. Era como se um projeto inteiro estivesse sendo sabotado por uma exigência sem lógica. Foi quando decidi, eu ia pessoalmente, pela última vez, tentar resolver aquilo cara a cara, com dignidade. A agência estava cheia. Filas longas, gente impaciente, alguns já bufando e comentando sobre o tempo de espera. Peguei uma senha e sentei em uma das cadeiras de plástico perto do bebedouro. Enquanto aguardava, observava o movimento da agência e vi Neide, com semblante cansado, abatido, tentando resolver as pendências dos clientes em sua mesa. Mas o que mais me chamou a atenção foi Márcia. Ela andava de um lado para o outro entre as mesas dos funcionários, com passos firmes, quase agressivos. Seus saltos altos batiam no chão de porcelanato com tanta força que pareciam estalar a cada pisada, ecoando como um relógio de tensão dentro da agência. A cada passada, ela lançava olhares rápidos, controladores, como quem fiscaliza, julga e pressiona. Vi ela se inclinar por trás do ombro de uma funcionária, apontar algo na tela e virar as costas sem esperar resposta. O ambiente inteiro parecia mais tenso só com a presença dela. Depois de um tempo, ela me viu e, sem sequer me chamar pelo nome,
fez um gesto seco com a mão para que eu a acompanhasse. Sentei em sua frente e ela já começou me pressionando, dizendo que eu tinha que pagar logo a entrada do consórcio. Imprimiu o boleto sem eu pedir, empurrou o papel na minha direção e praticamente ordenou que eu fosse ao caixa. A forma como falou me deu a sensação de que eu era um funcionário subordinado, e não um cliente com um relacionamento de décadas com aquele banco. Ali, naquela mesa, vendo o tom autoritário, o desprezo no olhar e os saltos batendo no piso como se quisessem deixar cicatrizes no chão, eu entendi que não havia mais como insistir. Acabou. Sabia que mudar de banco daria trabalho. Tinha dezenas de clientes com débito automático cadastrados, contratos antigos com vencimentos programados, fornecedores que já estavam acostumados a depositar na conta antiga, contas salvas no sistema da empresa, e um histórico de mais de 2 décadas de movimentações. Alterar tudo aquilo não seria simples. Eu teria que entrar em contato com cada cliente, reenviar dados bancários, atualizar notas fiscais eletrônicas, refazer cadastros em plataformas de pagamento. Mas, naquele momento, percebi que nada disso valia mais do que minha dignidade. Não fazia mais sentido permanecer preso a uma instituição que tratava minha história como lixo e meu sonho como moeda de troca. Fui para casa naquela noite com a cabeça fervendo. Sentei na cozinha, abri o notebook e virei a madrugada atualizando planilhas, levantando todos os clientes e fornecedores que precisariam ser comunicados, imprimindo extratos da conta antiga, organizando todos os documentos da empresa para abrir a nova conta. Enquanto o resto da casa dormia, eu seguia concentrado, com uma caneca de café do lado e o coração firme na decisão. Mais do que um gesto prático, aquilo era simbólico, eu estava encerrando um ciclo e me preparando para recomeçar, sem medo, do jeito certo. No dia seguinte, fui a outro banco. Entrei desacreditado, sem muita expectativa. A noite anterior tinha sido exaustiva, e a verdade é que eu estava emocionalmente esgotado. Sentia que ia ouvir mais uma negativa, ou cair em mais uma armadilha. Mas mesmo assim, fui. Ao chegar, quem me atendeu na porta foi um estagiário chamado Carlos, que parecia ter pouco mais de 20 anos, mas foi educado, simpático e solícito. Perguntou como podia ajudar e, ao ouvir que eu queria abrir uma conta empresarial e consultar uma linha de crédito, me encaminhou prontamente para a gerente, Júlia. Ela me recebeu com um sorriso aberto, me ofereceu água e pediu que eu contasse com calma o que eu precisava. E ali, naquela mesa, pela primeira vez em semanas, senti que estava sendo ouvido de verdade. Contei toda a minha trajetória, falei do plano de negócios, do capital necessário, da estrutura já pronta. Mostrei a papelada, entreguei cópias das certidões, do contrato social, das movimentações. Júlia folheou cada documento com atenção, fez perguntas pertinentes, quis entender a origem dos dados, e anotava com cuidado. Em nenhum momento pareceu estar me apressando ou esperando que eu falasse o que ela queria ouvir. Para minha surpresa, no dia seguinte, ela foi até minha empresa. Chegou pontualmente no horário combinado, o que já me causou boa impressão. Ela estacionou discretamente, desceu do carro com uma prancheta em mãos, cumprimentou minha esposa e meus funcionários com educação e foi direto ao ponto. Fez questão de ver o galpão com calma, percorreu os corredores, observou o estado das estruturas, o estoque que já tínhamos acumulado com muito esforço, e os equipamentos, alguns novos, outros usados, mas todos funcionando e organizados. Anotava tudo em um tablet com atenção, perguntava detalhes técnicos, se interessava de verdade pelo funcionamento da empresa. Depois, pediu para conversar com minha esposa, que ajudava na administração, e demonstrou respeito e curiosidade genuína sobre a forma como dividíamos as tarefas. Minha esposa, que até então estava com receio por conta das experiências ruins no banco anterior, ficou aliviada com o tom respeitoso e colaborativo da Júlia. Ao final da visita, ela ainda quis conhecer a pequena sala que montei no fundo do escritório, onde costumava estudar, montar planilhas e revisar contratos. Quando entrou ali, viu as prateleiras com apostilas da faculdade, um quadro branco com metas rabiscadas, e até um desenho feito por meu filho colado na parede com fita adesiva, onde estava escrito, Empresa do Papai. Ela sorriu discretamente, olhou para mim e disse, aqui dá para ver o quanto isso tudo é sério para você.
Tudo isso aconteceu em menos de 20 minutos, mas foram os 20 minutos mais respeitosos e eficientes que eu já tinha experimentado numa relação bancária. Naquele mesmo dia, ela já havia preparado e enviado o relatório para análise. Sem promessas falsas, sem empurrar produto, sem condições absurdas, sem aquele olhar de julgamento que eu já estava acostumado. Era só profissionalismo puro, e, mais raro ainda, respeito de verdade. Na semana seguinte, voltei com os extratos antigos em mãos, e junto levei também uma planilha extensa com mais de 300 lançamentos de débitos automáticos cadastrados na conta da empresa. Eram pagamentos recorrentes, desde fornecedores estratégicos até serviços essenciais como energia, sistema de gestão, internet e mensalidades de plataformas. A planilha estava dividida por tipo de despesa, com datas de vencimento e valores estimados mês a mês, algo que levei horas para montar durante a madrugada, conferindo extrato por extrato. Quando entreguei a Júlia, ela olhou com atenção, agradeceu e disse: "Pode deixar que isso eu cuido pessoalmente. Vai ser trabalhoso, mas você não vai precisar se preocupar com a migração." Aquilo me tranquilizou profundamente. Pela primeira vez em semanas, senti que não estava mais sozinho. A linha de crédito foi liberada. Sem seguro. Sem consórcio. Sem chantagem. Sem teatrinho de gerente querendo subir na carreira às minhas custas. Era só o que eu realmente precisava: respeito, seriedade e comprometimento com meu projeto. E a empresa finalmente deslanchou. Com investimento, conseguimos comprar máquinas novas, aumentar a produção, montar uma linha mais moderna e eficiente, principalmente, estruturar áreas que antes eram improvisadas. Investimos em logística, compramos um caminhão próprio, reformamos o setor de expedição, contratamos uma equipe de qualidade e outra de manutenção preventiva. Tudo aquilo que por anos eu havia anotado em cadernos e planilhas finalmente estava se tornando realidade. Nos primeiros meses, ainda operávamos com cautela, mas logo vieram os primeiros grandes pedidos. Começamos a fornecer para fora do estado e, com isso, fomos obrigados a melhorar ainda mais a estrutura para dar conta da demanda. Contratamos mais funcionários, criamos um setor comercial próprio e ampliamos o galpão. Em menos de um ano, já tínhamos presença nacional, com representantes comerciais em 5 estados e clientes que nos indicavam espontaneamente. Hoje, faturamos em média R$60 milhões por mês. Temos cerca de 300 funcionários registrados em carteira, com todos os direitos garantidos. Exportamos parte da produção para países vizinhos, investimos continuamente em pesquisa, inovação e sustentabilidade. Implementamos plano de saúde para todos os colaboradores, vale alimentação, bonificação por metas e treinamentos regulares. Participamos de feiras nacionais e internacionais, fomos destaque em revistas do setor, e nossa marca é reconhecida como sinônimo de seriedade, qualidade e confiança. Pagamos todos os impostos em dia, mantemos um bom relacionamento com fornecedores e atualmente temos fila de espera para novos contratos. A procura pelos nossos serviços cresceu tanto que, mesmo com a expansão realizada no ano passado, estamos com capacidade próxima do limite. Alguns clientes já aguardam mais de 2 meses para conseguir formalizar parceria, e recebemos consultas diariamente de empresas de várias regiões do Brasil, inclusive algumas multinacionais interessadas em terceirizar parte da produção conosco. A boa notícia é que já demos início ao projeto de uma nova ampliação, adquirimos um terreno ao lado do nosso galpão atual, e nas próximas semanas começaremos a preparação do solo para construir um novo módulo industrial, que deve dobrar nossa capacidade produtiva até o final do ano. Tudo isso porque alguém nos ouviu. Porque alguém acreditou. Porque em vez de vender produtos que eu não queria, uma gerente decidiu ouvir um empreendedor que só precisava de uma chance. Recentemente fui encerrar a conta no banco antigo. Não queria mais nenhum vínculo, nenhuma lembrança daquela experiência. Fui direto à agência em que tudo havia acontecido. Ao entrar, percebi o ambiente pesado, um contraste gritante com a leveza e o acolhimento que havia encontrado no novo banco. Márcia, como era de se esperar, se recusou a me atender. Virou o rosto como se eu não existisse. Quem me recebeu foi a Neide, que já parecia outra pessoa. Seu semblante era o de alguém esgotado, vencido, com olheiras profundas e uma expressão de quem carregava o peso de uma gestão tóxica.
Ela iniciou o procedimento de encerramento da conta com calma, organizando os papéis. Tudo corria bem até que, ao gerar o extrato final, apareceu uma cobrança, R$ 88 por análise de crédito. Perguntei com tranquilidade o motivo daquela taxa, já que o crédito sequer havia sido concedido, e muito menos usado. Pedi o estorno, com base no simples fato de que a cobrança era indevida. Neide hesitou, pediu licença e foi até a sala da gerente-geral. E foi aí que a situação descambou. De onde eu estava, consegui ouvir claramente a voz de Márcia se elevando. Ela se levantou bruscamente e começou a gritar dentro da agência, berrando que, cliente insatisfeito devia procurar os seus direitos, que, estorno não existia, e que, ninguém ali estava autorizado a discutir cobrança com cliente nenhum. O som ecoou pela agência inteira. Os clientes que estavam na fila pararam de conversar, se viraram, e olhavam incrédulos para aquela mulher que, em vez de resolver um problema, escolhia constranger todos ao redor. Alguns até comentaram em voz baixa, chocados com a postura de alguém que deveria ser exemplo de profissionalismo. Aquela cena foi simbólica. Representava exatamente o que me fez sair dali. Não era pelos R$ 88. Era pelo tratamento. Pela arrogância. Pela ausência de empatia, de humanidade, de qualquer resquício de ética profissional. Aquilo resumia tudo o que me fez romper com aquele banco, a forma como tratam as pessoas quando não tem mais nada a ganhar com elas. E o mais assustador é que tudo aconteceu diante de dezenas de pessoas, clientes comuns como eu, que também ficaram chocados com a postura da gerente. Parecia uma aula prática de como destruir a imagem de uma instituição financeira em poucos minutos. Olhei para Neide, que agora parecia envergonhada, constrangida, como se carregasse um peso que não era dela. Ela abaixou os olhos, e antes que dissesse qualquer coisa, eu a interrompi com um gesto gentil e disse apenas, boa sorte para você. Era sincero. Peguei o extrato, dobrei com calma e saí caminhando devagar. Não olhei para trás. Não queria guardar mais nenhuma imagem daquele lugar. Tudo o que eu precisava estava claro, eu não pertencia mais àquele ambiente, e, com toda certeza, nunca mais pisaria ali novamente. Além de mim, a maioria dos meus funcionários também decidiu transferir suas contas para outro banco. Muitos deles tinham um relacionamento antigo com aquela instituição, mas ao verem o que aconteceu comigo, alguém que era referência dentro da empresa, perderam completamente a confiança. Familiares meus, que também eram correntistas, seguiram o mesmo caminho. No outro banco, os colaboradores ainda tiveram algumas facilidades por conta da folha de pagamento da empresa, algo que reforçou ainda mais a sensação de acerto na escolha. O movimento foi tão grande que, em poucos meses, a quantidade de cancelamentos se tornou algo notório. As situações que as pessoas têm passado lá recentemente viraram assunto nas rodas de conversa, nas mesas de bar, nos grupos de WhatsApp. Comentavam sobre filas intermináveis, atendimentos ríspidos, erros em lançamentos e até surtos ocasionais de descontrole por parte da equipe da agência. Um caso que se espalhou rapidamente foi quando o dono da mercearia contou que foi pedir troco e ouviu da gerente, aqui é banco, não distribuidora de moedinha. Quer troco, vai noutro lugar. Aquilo circulou como piada pronta, mas também como símbolo do desprezo com que passaram a tratar os pequenos comerciantes. Um cliente comentava com o outro, e as notícias se espalhavam rápido. Alguns colegas de setor chegaram a brincar dizendo que o banco antigo estava se tornando um deserto. Certa tarde, enquanto eu dirigia pela avenida principal, passei em frente àquela agência antiga. Onde antes havia o nome do banco em destaque e movimento constante de pessoas, agora havia apenas silêncio. As luzes apagadas, as portas trancadas, e correntes e cadeados, na vitrine de vidro, uma placa solitária, aluga-se. Aquilo foi simbólico. Não desejei o mal de ninguém, mas foi impossível não lembrar de tudo o que aconteceu e pensar, quando uma instituição deixa de valorizar as pessoas, ela começa a cavar a própria ruína. Algum tempo depois, encontrei Neide trabalhando como supervisora de caixa em um supermercado da cidade. Era um sábado à tarde, eu estava com minha esposa fazendo compras para o fim de semana quando a avistei de longe. Ela estava orientando uma funcionária mais nova com um tom sereno e profissional, demonstrando segurança e domínio das tarefas. Seu semblante estava melhor.
Havia algo diferente, um brilho contido, mais presente. Parecia mais confiante, mais centrada. Cumprimentei brevemente, apenas com um aceno de cabeça, e ela retribuiu com um sorriso contido, quase tímido, mas sem dizer palavra. O que mais me chamou a atenção foi aquele novo jeito de olhar, mais calmo, mais leve, como de alguém que havia enfrentado tempestades e aprendido a andar com passos firmes. Os olhos, que antes brilhavam com uma autoconfiança dura, agora pareciam mais suaves, mas sem perder a firmeza. O rosto ainda era o mesmo, mas carregava marcas sutis de amadurecimento, não de cansaço, mas de quem passou a enxergar a vida com outra lente. A postura estava mais natural, os gestos menos mecânicos, mais humanos. Naquele instante, percebi que a vida ensina, e ensina para todos. Às vezes, com dureza. Mas sempre com um propósito. E ali, diante das prateleiras e carrinhos de compras, entendi que o mundo dá voltas, e, se soubermos aprender, essas voltas podem nos tornar melhores. Eu poderia ter processado. Poderia ter entrado na justiça por dano moral, abuso de poder, cobrança indevida. Tinha provas, testemunhas, e mais do que isso, a indignação necessária para levar isso até as últimas consequências. Mas resolvi seguir em frente. Não por covardia, mas por sabedoria. O tempo que eu gastaria com isso, entrando em audiências, reunindo provas, ouvindo advogados, relembrando tudo, seria um tempo valioso demais. Seria energia demais colocada em algo que não me traria paz, e talvez nem resultado prático. Já vi gente passar anos presa em processos por muito menos, remoendo mágoas e alimentando raiva, e quando finalmente ganham alguma coisa, o valor financeiro mal paga os danos do tempo perdido. Eu não queria isso para mim. Preferi usar essa energia para crescer, para construir, para olhar para frente. Meu foco estava, e ainda está, totalmente voltado para o crescimento da minha empresa. Havia muito a ser feito, novos processos para implementar, contratos a fechar, equipes a treinar, equipamentos para modernizar. Eu sabia que minha atenção, meu esforço e minha criatividade seriam muito mais valiosos ali, dentro do galpão, na linha de produção, nas reuniões com novos parceiros e clientes. Escolhi plantar onde tinha a chance de colher, e não desperdiçar anos em um embate jurídico. Minha empresa merecia meu foco. Meus funcionários, minha família, meus clientes, todos mereciam que eu investisse no futuro, não no passado. E os R$ 88? Nunca recebi de volta. Foi a última migalha que aquele banco tirou de mim. Para mim foi o preço de ir embora, e nunca mais voltar. E você, já passou por uma situação assim? Como reagiu? Deixe nos comentários. Comentário do curador. Esse relato mostra como o respeito e o bom atendimento ainda são os maiores diferenciais no mundo dos negócios. Não importa o tamanho da empresa, nem o valor da operação. O que fica mesmo é como tratam você. Se Márcia tivesse feito o mínimo, ouvir com respeito, seguir o que foi aprovado, talvez hoje aquele banco estivesse cuidando da folha de uma das maiores indústrias da cidade. Mais do que isso, essa experiência também ensina algo: o valor de focar na solução dos problemas em vez de desperdiçar energia no que não se pode mudar. O tempo que o OP investiu em reorganizar a vida financeira, estruturar novos processos e buscar apoio real fez muito mais diferença do que qualquer sentimento de vingança. Resolver é sempre melhor do que remoer. Focar na saída é mais poderoso do que alimentar a mágoa. E no mundo dos negócios, essa é talvez uma das lições mais importantes que se pode aprender: problemas existem, mas a forma como lidamos com eles é o que define quem somos e até onde vamos. Obrigado por assistir até aqui. Para mais histórias como esta, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe nas redes sociais.